Hoje vamos aprender sobre as secções cônicas, produzidas por planos de nível e de frente. Bom, tem um conceito que nos diz que basta que o plano secante seja paralelo ao plano da base, a secção que será produzida será uma circunferência. Mas será que é mesmo só e somente uma circunferência? Bom, para que possamos responder essa questão, nós temos que saber o que é um cone e quais são as posições genéricas do plano no espaço, ok? Nesse caso, nós aqui estamos a tratar de plano frontal e plano de nível. Nós temos que saber como é que são os planos frontais e de nível no espaço. Ok, temos aqui um cone, né? Aqui temos um cone reto e aqui temos um cone oblíquo, ok? Aqui onde nós temos no cone. Bom, para que nós possamos saber como é que fica a figura de secção quando o plano secciona o cone, nós primeiro como ele é em 3D, ok? Porque há casos em que tu não sabes como é que vai ficar a figura de secção. Bom, conhecendo o sólido geométrico e o plano que secciona, fica-te fácil resolver, ok? Então, vamos nessa. Bom, aqui nós temos um plano de nível, né? Então, o plano de nível em 3D é assim, ok? E aqui nós temos um plano de frente, que é assim, em 3D. Bom, nós temos aqui um cone, ok? Temos aqui um cone assente num plano de nível que foi seccionado por um outro plano de nível, ok? Então, tem um conceito que diz que basta que o plano que secciona o nosso cone seja paralelo ao plano da base, nesse caso o plano da base, a figura de secção que sai aqui é uma circunferência perfeita, ok? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui uma circunferência perfeita. Mas como é que isso é em 3D? Bom, temos aqui um esboço de como é que isto aí é em 3D. Nesse caso, nós temos aqui uma circunferência perfeita, porque nós temos aqui o cone reto assente, ok? No plano de nível. Nesse caso, eu me esqueci aqui de desenhar o plano de nível, mas ele estaria mais ou menos no plano de nível. Temos aqui o cone reto assente no plano de nível e é seccionado por um outro plano de nível, ok? Então, isso foi nos produzir aqui uma circunferência perfeita. E realmente foi o que aconteceu aqui. Então, nós colocamos essa parte aqui como sendo visível e a figura de secção como sendo visível e as anchuras, porque quando nós estamos no plano horizontal de projeção, o plano horizontal de projeção é visto de cima. Quando nós estamos aqui de cima e olhando para baixo, nós conseguimos ver este contorno aqui e a secção ou a figura de secção que foi produzida, ok? É por isso que colocamos aqui visível. E nós colocamos essa parte daqui de baixo como sendo visível porque é o tronco, ok? Então, este aqui é o nosso tronco. Então, temos aqui um outro tipo de cone. Nesse caso, é um cone reto, mas ele está numa posição um pouquinho diferente. Como os meus alunos gostam de dizer, ele está de cabeça para baixo, ok? Então, esse cone aqui está assente num plano de nível, ok? Temos aqui o plano de nível em que ele está assente e depois temos o plano de nível que secciona o nosso cone, ok? E a figura de secção que foi produzida aqui é uma circunferência perfeita, ok? Mas nós colocamos aqui a circunferência perfeita a traço interrompido, porque quando nós estamos aqui no plano horizontal, não conseguimos ver essa circunferência. Por quê? Porque isto aqui está de cabeça para baixo, nós só conseguimos ver esse contorno aqui, mas este aqui está lá. Então, nós sabemos que ele existe, mas nós vamos colocar ele a traço interrompido porque não conseguimos ver. Ok? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Depois, carregamos aqui essa parte de baixo. Ok? Por quê? Porque nós desprezamos essa parte aqui e consideramos essa parte aqui como sendo o nosso tronco, quando o nosso cone está de cabeça para baixo. Então, temos aqui um outro exercício um pouquinho diferente, em que nós temos aqui um cone oblíquo, ok? Temos aqui um cone oblíquo assente no plano. Temos aqui um cone oblíquo assente no plano de frente, ok? Então, o que aconteceu? Nós tivemos aqui o cone,
nós tivemos aqui o cone assente no plano de frente, nesse caso é este plano aqui, ok? O cone está assente aqui, ele faz a sua obliquidade para lá, ok? Depois aparece aqui um outro plano de frente e secciona o nosso cone. Mas o que aconteceu aqui é que a nossa figura de secção que foi produzida foi uma circunferência perfeita, ok? Então, conhecendo o 3D, fica-nos fácil representar as secções. Nesse caso, imaginarmos como é que estão as secções em 3D, para quando nós estivermos em 2D, nos seja fácil representar, ok? Então, nós tivemos aqui isso e em 2D isso ficou mais ou menos assim, ok? Nós tivemos aqui o plano de frente a seccionar o nosso cone oblíquo, ok? Então, esse plano seccionou aqui e foi nos dar ali uma circunferência perfeita, ok? Então, nós carregamos essa parte aqui porque é o nosso tronco e depois carregamos essa parte daqui. Desprezamos essa aqui do cone, ok? E carregamos esta parte aqui, ok? Então, é mais ou menos assim. Depois, tivemos aqui um outro cone numa posição um pouquinho diferente, ok? Então, o cone está assente no plano de frente, ok? Então, nós tivemos aqui um outro plano de frente a seccionar o nosso cone. E ele foi nos dar ali uma circunferência perfeita. Por quê? Porque quando nós vemos o cone aqui já em 3D, nós conseguimos perceber que esse cone está assim. E ele foi seccionado enquanto fazia a sua obliquidade. Mas isto não muda nada. Ainda temos ali uma circunferência perfeita. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Temos aqui um outro exercício um pouquinho diferente, ok? Então, neste exercício aqui nós temos o plano de frente coincidindo aqui com o nosso V1, ok? Então, o plano de frente passou por V1, ok? Tendo passado esse plano aqui, por aqui, se nós não tivermos a noção do 3D, fica-nos difícil, porque as demonstrações em 3D que nós temos no livro, nesse caso, no Manual de Geometria Descritiva de Moçambique, são um pouquinho limitadas. Só temos ali umas 8 representações em 3D, mas se nós dominarmos o 3D, nós conseguimos perceber que ali passou o plano de frente, ok? Nós tínhamos o cone aqui, e depois passou o plano de frente. Quando o plano de frente passa aqui por esse vértice, nós temos aqui uma secção, ok? E isso aqui foi nos dar uma secção triangular. Então foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos aqui uma secção triangular, ok? Então, por isso que enxurramos toda essa área aqui, ok? Então, temos aqui um outro exercício um pouquinho diferente. Vocês percebem que nós só mudamos um pouquinho a cota do nosso plano secante e isso foi aqui uma parábola, ok? Então, por que isto aconteceu? Vamos ver em 3D, por causa de vocês terem dificuldades, porque nós temos ali em nossa mente um conceito, basta que o plano seja paralelo ao plano da base, nós temos aqui uma circunferência, mas aqui o caso é outro, ou é diferente, ok? Por que isto aqui aconteceu? Bom, tendo o domínio de 3D é fácil, percebes? Nós temos aqui o nosso cone assente no plano frontal, ok? Ele veio até aqui, nesse caso é o cone reto, e depois foi passar aqui um plano de nível e seccionou o nosso cone, ok? Então nós percebemos que, ok, o que sai aqui é uma parábola e foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos aqui a parábola, deixamos a parábola a traço grosso e essa parte de baixo aqui a traço grosso. Então, conhecendo o 3D, fica-nos fácil fazer a representação de secções,